mas não bastando a crise econômica, política e moral, o Brasil se vê diante de um enorme desafio. A perspectiva é aterradora. Imaginar que podemos ter 100 mil crianças com microcefalia ano que vem, que é uma projeção que os especialistas chegam a admitir como cenário otimista, não nos deve tranquilizar. Eu achei interessante o registro da comentarista econômica Miriam Leitão, que a maior crise do Brasil é a crise da Zika vírus e da microcefalia. Não é a crise econômica, não é a crise moral, não é a crise política, e as pessoas não estão se dando conta ainda disso. Então, eu gostaria de compartilhar com o ministro e com os deputados aqui presentes duas observações. Primeiro, é preciso transmitir para todos os agentes públicos, para todos os gestores, profissionais da área de saúde, para prefeitos, vereadores, para a comunidade em geral, para as igrejas evangélica, católica, para as associações de bairro, a gravidade do assunto. Eu creio que a população brasileira ainda não está mobilizada e consciente no nível necessário. Em segundo lugar, eu fui 8 anos secretário de saúde em Minas, vice-governador Raul. Se tinha uma coisa que me aborrecia, era abrir a semana numa reunião sobre dengue. Me parece desafiador você, em pleno século XXI, na época da robótica, da internet, não é nada nobre uma tarefa de perseguir mosquito, em pleno século XXI. E a percepção do esgotamento das estratégias abordadas era clara. Era mais do mesmo e a gente conseguia vitórias parciais. No ano seguinte eu falava com a minha equipe, não comemorem, porque eu acho que apesar do nosso esforço, às vezes por eventos climáticos, ciclos, e não pela nossa ação organizada. Então, gostaria de compartilhar com o ministro que não adianta mais do mesmo. É preciso ousadia, criatividade, é preciso inovar, porque senão nós não conseguiremos. E a dengue aí, que faz 30 anos de existência, está aí para comprovar isso. Só que a microcefalia, resultado do Zika vírus, é muito mais grave. Muito mais grave. E eu queria, nos minutos finais, compartilhar com a deputada Mara Gabrilli, que nós temos uma combativa bancada no PSDB voltada para as políticas voltadas para a pessoa com deficiência. Eduardo Barbosa, Otávio Leite e, particularmente, nossa Mara Gabrilli, e que está extremamente preocupada, para além das ações preventivas, com assistência aos bebês com microcefalia. Obrigada, deputado Pestana. Parabenizar o Mandetta, e eu tive a oportunidade, ministro, quando o Mandetta foi a Pernambuco para observar as crianças com microcefalia. E o relato do deputado Mandetta, para mim, me deixou arrasada. E eu queria dizer para o senhor que essa fábrica de pessoas com deficiência no Brasil, ela não poderia acontecer porque a gente não tem estrutura para receber essas pessoas. E o que eu queria dizer para o senhor é que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, primeiro, para rever nossa política de dispensação de órteses e próteses, que eu já estive com o senhor dizendo que pessoas no Maranhão, por exemplo, até no Piauí, às vezes demoram 5 anos para receber uma cadeira de rodas. E a gente está com essas crianças de microcefalia, elas não podem passar por isso. Depois, a gente não tem uma política pública de cuidados no país. A gente não tem uma política pública de cuidador, ou assistente social, assistente pessoal. E essas crianças vão precisar de assistência para o resto da vida. A gente precisa rever nossa política de reabilitação no país, para poder recepcionar essas crianças. E eu fiz uma proposta de uma pensão para essas crianças, uma pensão intransferível,
uma pensão que venha da Previdência, para o resto da vida delas, porque elas vão precisar dessa atenção para o resto da vida. E a gente tem precedente. O precedente são as vidas de talidomida no Brasil. Só que no caso da microcefalia, não é só um dano físico. Como disse o deputado Osmar Terra, a gente tem um dano cerebral irreversível. E essas crianças vão precisar de toda uma gama de assistência, não só elas, mas a família delas. Então, eu queria aqui propor para o senhor, para a gente aproveitar essa oportunidade, para melhorar a qualidade dos serviços de reabilitação, de atenção ao cuidado e de dispensação de órteses e próteses, porque a gente ainda engatinha nesse aspecto no Brasil. E a gente precisa dar uma virada. E é um caso muito, muito sério, essa produção de deficiência que está acontecendo no nosso país. Muito obrigado, presidente Mandetta.